Grande Sabino, meu amigo, já de volta aqui com você. Você vai bem? Tá tudo legal, Sabino? Fala, Sabino, boa tarde. Tudo bem, Joel, Bruna, ouvintes, boa tarde, vocês vão bem? Muito bem, Tudo graças certo. a Deus. Sabino, eleições aí, o pau tá cantando, o couro tá comendo e, independente do sujeito estar participando ou não das eleições, ele tá ligado a ela porque política é assim, né? O político, ele vive todo o momento eleitoral. Repito, independente de ele estar diretamente ligado a esse processo eleitoral ou não. Como é que fica a prefeitura da cidade de São Paulo pós-eleições? Modificações consideráveis ou nem tanto? Olha, Joel, é a continuação daquilo que a gente falava na última segunda-feira, né? Você disse muito bem, já começa a campanha para a prefeitura assim que terminar a campanha para a presidência e para governo do estado, né? Não tenho dúvida disso, vai se começar a falar, além da segunda metade do mandato do prefeito Ricardo Nunes. Ele vai dizer ao que veio exatamente nesse momento, em que ele vai ter que entregar obras e projetos que estão parados e enfrentar algumas questões da cidade que podem marcar positiva ou negativamente o mandato dele. Vejam só, tem a questão da Cracolândia, que não está totalmente resolvida, tem a questão dos moradores em situação de rua, tem a questão da educação numa era 5G, tem a questão do recapeamento, plano diretor que está parado, tarifa de ônibus no final do ano que não vai dar para segurar, vai aumentar, enfim. Não são poucos os desafios, sem falar nas obras, né? Obras prometidas e que até agora sequer muitas delas começaram. Além dessa questão de gestão, tem a questão política. A questão política é a seguinte: quem é que o prefeito Ricardo Nunes vai apoiar no segundo turno? No primeiro turno ele está fácil, ele tem lá a candidata do partido dele, Simone Tebet, sempre diz que a apoia, mas no segundo turno, ao que tudo indica, sem a participação de Simone Tebet, eu não imagino, não consigo imaginar o prefeito Ricardo Nunes apoiando o Lula. Agora, ele vai ficar neutro, como ficou Bruno Covas em 2018, né, naquela disputa entre Haddad e Bolsonaro, ou ele vai apoiar abertamente Jair Bolsonaro? O prefeito Ricardo Nunes, que tem uma boa relação com Jair Bolsonaro, tem tido reuniões ali esporádicas com Jair Bolsonaro, inclusive até no aeroporto de Congonhas. Às vezes o presidente Jair Bolsonaro passa por São Paulo e eles se encontram lá na sala VIP. Essa vai ser uma questão decisiva para entender qual será o novo desenho do governo, inclusive o desenho do secretariado. Em apoiando o Bolsonaro, como é que fica o pessoal do PSDB, né? O PSDB que historicamente tem uma posição ali diferente da que hoje defende Bolsonaro. Se bem que esse pessoal do PSDB também pode usar o argumento vocês vão lembrar do Bolsodória, né? João Dória, que era do PSDB, ao se eleger governador do estado, fez um movimento de apoio ao próprio Bolsonaro. E o MDB do próprio prefeito, como é que fica? Que posição terá? Por exemplo, Marta Suplicy, que é secretária do prefeito Ricardo Nunes, né, que é do MDB e que tem ligações históricas com o PT, apoiaria Bolsonaro dentro de um governo Ricardo Nunes? Eu entendo que não. Eu entendo que muitos desses secretários ficaram incomodados com o possível apoio de Ricardo Nunes a Bolsonaro, e também tem um aspecto, só para encerrar, da necessidade que o prefeito vai ter, e isso é normal depois de cada eleição, de acomodar aqueles que foram derrotados nas urnas. Por exemplo, Edson Aparecido, que era secretário dele, é candidato a senador, mas ao que tudo indica, pelo menos o que mostram as pesquisas, está longe da possibilidade de se eleger senador. Ele voltaria para a prefeitura, eventualmente numa vitória de Rodrigo Garcia, iria para o governo do estado. Enfim, são questões que vão definir essa reforma, mas eu tenho a impressão que será uma reforma importante, profunda do secretariado do Ricardo Nunes, do prefeito de São Paulo, para que ele diga o que veio nessa segunda fase do mandato. E, Sabino, pela sua apuração, o prefeito deve ser orientado só a algum tipo de posicionamento, aí quando a gente fala na eleição presidencial, só num segundo turno mesmo, né? Porque acho que para ele é um dos melhores, é um melhor cenário se posicionar depois. Ou não se posicionar também pode ser um problema, né? Porque nesse momento de muita polarização política que a gente vive, não falar nada e ficar em cima do muro para um prefeito da maior cidade do país pode também não ser uma boa coisa, né? Pode ser um posicionamento, né? Não se posicionar é um posicionamento, e um posicionamento ruim hoje em dia, né? Bruna, você tem toda a razão. Tua análise é perfeita,
mas o prefeito Ricardo Nunes tem dito para algumas pessoas próximas a ele que o prefeito de São Paulo não pode ficar em cima do muro, não pode deixar de se posicionar. Então ele deve sim apresentar um posicionamento no segundo turno, que no primeiro não é possível, exatamente porque o partido dele tem uma candidata. Mas no segundo turno ele deve se posicionar sim, mas, diferentemente do que aconteceu, repito, com Bruno Covas, né, que defendeu a neutralidade ali no enfrentamento de 2018 entre Haddad e Bolsonaro no segundo turno. Legal. Sabino, meu amigo, muito obrigado, viu, queridão? Uma boa quinta-feira para você. Amanhã você retorna ou não? Amanhã retornamos falando dos destaques do Olhar de Repórter desse sábado. Ah, legal. Estaremos aqui à sua espera. Um abração, viu? Valeu, Abraço, Sabino. obrigado. Tchau.